Quem é você? Meu nome é Ali Zraik, eu sou nascido em Curitiba em 13 de março de 1933. Fiz meus estudos aqui no Colégio Santa Maria, fiz a faculdade de Medicina da Universidade do Paraná, onde me formei em 1956. Durante a faculdade eu encontrei diversas pessoas, diversos amigos. Era um ambiente muito bom que nós tínhamos na época. Entre eles, eu vim depois... Deixa eu só explicar o seguinte. Quando eu me formei, fui para o Rio de Janeiro, consegui uma bolsa lá com um médico amigo nosso e fiz a maior bobagem da minha vida, que era uma bolsa péssima, num hospital horroroso. Por acaso, eu vou ao cinema e encontro uma das pessoas que se tornou o melhor amigo da minha vida. Júlio Gomel me disse assim: o que você está fazendo aqui? Pois eu não sei. Não sei o que eu estou fazendo. Vim aqui para aprender e acho que estou ensinando. Aí o Júlio, daquele jeito que ele é: não, você vai lá para os servidores comigo. Não posso, Júlio, eu não fiz as requisições. Que é isso? Lá eu mando. E de fato, no dia seguinte ele me levou ao Hospital dos Servidores do Estado, um dos maiores e melhores hospitais que eu conheci na minha vida. Me apresentou, me pôs, e lá eu fiquei e eu fiz o meu curso lá. Depois nós fomos trabalhar no Sandu. Eu e ele fomos dar plantão em Caxias. Vocês não sabem o que é isso, não vão saber nunca. O Júlio deve se lembrar. Para você ter ideia, o primeiro plantão que eu dei, eu estou almoçando num bar e restaurante que tinha ali assim, chega o garçom e diz assim: doutor, será que o senhor podia ver um baleado? Deram um tiro num cara aqui na porta, o senhor pode atender? Essa era a Duque de Caxias, do Tenório Cavalcante. Eu e o Júlio trabalhamos lá durante um ano e nós revezávamos plantão. Às vezes, quando ele precisava, dava plantão por ele e vice-versa. Bem, isso foi uma fase muito boa da nossa vida e aí nós voltamos para Curitiba. Chegando em Curitiba, meus pais se davam muito com Abílio Ribeiro, que era por mérito e por direito, presidente do Atlético. Encontrando com ele, eu disse ao Abílio, no Rio de Janeiro não se faz medicina assim de esporte como se faz aqui. Mas aqui nós não podemos e tal. Você veja uma coisa, eu já tinha tido a curiosidade de verificar. Olha, aqui quando alguém tem alguma coisa, alguma lesão, eles mandam o jogador ir no dia seguinte no consultório do médico. Isso não existe, é preciso tal. Se você não quer fazer isso para nós, com muito prazer, porque não tinha nada que fazer mesmo. Então, com diversos amigos, nós montamos um departamento médico no Atlético. Surpresa geral, né? Os caras não sabiam o que era aquilo. Porra, eu me lembro que o Taufik Errata e o Hélio Germiniani foram fazer eletrocardiograma dos nossos jogadores. Os caras não queriam fazer. Por aquela montoeira de fios neles, estavam pensando que iam morrer eletrocutado. Deus do céu. Tudo bem. Aí começamos a trabalhar e tal. Nós tínhamos um massagista muito bom chamado Galieri, ele era dentista de profissão. E o nosso técnico era o Joaquim Loureiro, muito bom técnico. O time era excelente. O Abílio montou um time para moer. Mas aconteceu um incidente. Jogo Atlético e Água Verde na Baixada, jogo para ganhar de 3-0 e tal. Nosso time jogando mal. Logo no começo do jogo, um cidadão lá deu uma cotovelada no nariz do toca-fundo, quebrou o nariz dele. Naquele tempo não tinha regra 3, não tinha o que fazer. A gente pôs um esparadrapo para acomodar um pouco a situação e o Pedro foi para a ponta esquerda. O Pedro era a salvação do nosso time, era o faz tudo, era um cidadão que fazia um risco no meio do campo e ali nada passava. Bem, aí então aí tudo começou a passar.
E além disso, o time não andava. Não andava, dali a pouco, o melhor jogador nosso, artilheiro do nosso time, deu uma dividida lá, caiu morto no campo. Galhieri foi lá, voltou e disse: doutor, o homem está gritando de dor, onde pega, dói demais. Traz ele aqui, deixa eu ver. Pô, onde você punha a mão no tornozelo do homem, o homem urrava de dor. Meu Deus, será que tem uma fratura aqui que eu não vi? Bem, vamos esperar o primeiro tempo, vamos lá para o intervalo, vamos fazer uma botinha de esparadrapo. Nisso, o Abílio me chama na cerca. O que está acontecendo com fulano? Só, olha, Abílio, não sei. Não dá para examinar, ele só grita de dor. Só que tem uma coisa, Alice, precisa saber que lá no fundo estão jogando a beça, pegando o nosso time com um de lambuja, quer dizer, nós dávamos um gol, mas pode dar 3 de lambuja, eu dou. Que isso, vamos perder para Água Verde? Amigo, perdemos o jogo. Perdemos o jogo, o Abílio me deixou louco da vida com aquilo. Eu disse para o nosso jogador: amanhã de manhã na Santa Casa, porque o nosso tratamento era assim. Então, no dia seguinte, eu pedi para o Ney Regatieri Nascimento, que tinha aparelho de raio-x, para fazer uma radiografia do tornozelo, na camaradagem, porque era um jogador do Atlético, essa coisa toda. A medicina esportiva era assim. Aí, não apareceu nada na radiografia. O tornozelo dele estava enxuto, seco, melhor que o meu. Mas nem inchou, fulano. Eu passei a noite no gelo. Você pode passar o ano no gelo. Eu achava que você tinha uma fratura. Vamos ver. Aí pedi para um professor nosso, catedrático da matéria: doutor, será que o senhor podia fazer o favor de me examinar um jogador assim, assim, assado, tá, uma suspeita? Ele examinou, virou para mim e disse: não se vergonha, manda embora. Passei a mão no telefone e liguei para o Abílio. Por isso que eu digo que o Abílio foi o maior presidente que o Atlético teve. Eu disse: ele está muito bem. Hoje à noite, por favor, lá na diretoria. Tá. Ele chegou à noite na diretoria, era o nosso melhor jogador, artilheiro do time, artilheiro do campeonato. Ele disse: fulano de tal nunca mais veste a camisa do Atlético. A diretoria: não, mas como? Que é isso? Pô, o que aconteceu? Aconteceu que a camisa do Atlético não é trapo para jogar no lixo. Arranjem alguém, põe alguém para jogar, mas esse sujeito não joga mais. E, de fato, não jogou mais. E foi uma lição para todos os outros, porque aí, então, nós ganhamos o campeonato. Ganhamos nesse dia. Bem, além disso, nós tivemos uma passagem que nem sei se o Júlio viu esse. Nós estávamos com um time muito bom, íamos jogar contra o Curitiba lá na Baixada. O Curitiba tinha repatriado o Nivaldo, um excelente goleiro que eles tinham, mas ele estava meio paradão. Eu sei que 10 ou 15 minutos de jogo, o Geraldino chuta uma bola despretensiosa e é 1-0 para nós. Ih, meu Deus! Dali a pouquinho, cruza uma bola na área, coitado do Nivaldo sai do gol e se choca com o nosso centroavante. E também morreu, né? Caiu morto no chão, só que eles não tinham médico, tinham um massagista. O massagista deles mandou me pedir se eu podia ver. Eu posso, fui lá. Ele tinha uma dor intensa no hipocôndrio direito. Digo: meu Deus, sabe que esse homem fez uma fratura de arco costal aqui? Ele disse: olha, a suspeita é de fratura. Agora, eu sou médico do Atlético. Eu não posso tirar o goleiro do Curitiba. Vamos chamar o Cizico, que ele deve estar aí assistindo o jogo. Aí veio o Cizico, levamos esse goleiro. Bem, levamos de que jeito? Você tinha maca? Nós pegamos um banco de madeira tosco que nós tínhamos, e pusemos ele deitado nesse banco e levamos para o nosso vestiário. Porque o vestiário do visitante não era um vestiário, era uma sala ali onde eles penduravam a roupa. E lá o Cizico examinou ele e tal, muito atencioso, e me disse: olha, eu tô em dúvida, não sei o que ele tem. Eu também ficaria em dúvida. Eu vou tirar ele e vou levar para o hospital. Muito bem, vamos arranjar uma ambulância.
Só que os jogadores do Curitiba, perdendo de 1-0, o goleiro sai quebrado numa maca improvisada e vai para o hospital, os homens ficaram loucos, mas ficaram loucos em campo. Olha, por Deus do céu, não houve morte aquele dia porque ninguém estava armado. Porque eles queriam salvar a honra, resgatar a honra deles que tinha sido destruída por um jogador violento. O Taíco era uma moça. O Taíco, acho que, não sei se fez falta algum dia em jogo de futebol, embora centroavante. Tão moça que ele era. Bem, felizmente não aconteceu nada em nada. Mas, para mostrar a vocês como era a nossa situação, nós não tínhamos uma maca. E nós inventamos de fazer glicose na veia dos jogadores antes do jogo. Era um caro, era uma luta, porque eles tinham medo que fosse doping. Então você mostrava, pegava a ampola e dizia, olha, escrito glicose, tá vendo? É isso aqui, vamos abrir e vou injetar isso na tua veia. Aí tinha o problema de acertar a veia dos caras. Isso era tratamento. Lá no Atlético, os caras dão tratamento. Bem, fomos campeões. Aliás, preciso contar essa. O último jogo do campeonato foi em Paranaguá contra o Rio Branco. Eu levei meu irmão tinha 13 anos na época. E como nós tínhamos visto lá, eu e o Júlio tínhamos visto as torcidas no Rio de Janeiro, nós pensamos e falei com a mamãe, puxa, seria bom se a gente tivesse uma bandeira do Atlético para o meu irmão levar, né? Ele é guri, podia levar. Então a mamãe inventou, foi lá na Casa Gomel, comprou umas fitas assim, bem largas, uns 15 centímetros, e costurou fitas vermelha e preta, um cabo de vassoura, e aí meu irmão foi conosco no ônibus para Paranaguá para o jogo. Lá, estamos ganhando de 4-1, e o Afinho, que foi jogador do Atlético e era juiz de direito em Paranaguá, radiante como estava, passou a mão na bandeira do Darar e foi desfilar em frente à arquibancada deles, assintosamente. Nós estamos dando de 4-1 nos homens, éramos campeões, né? Menino do céu, aquilo gerou uma revolta, gerou uma reação. Felizmente terminou 4-3 para nós, senão nós teríamos perdido o campeonato, porque os caras estavam possessos. Bem, fomos campeões, fomos jogar em Itajaí. Ah, e daí então, não sei se era Copa do Brasil, o que era, eu sei que nós tínhamos que jogar em Tubarão contra o campeão de Santa Catarina, ganhamos, e daí nos classificamos para jogar contra o Grêmio, que era o campeão gaúcho, lá em Porto Alegre. Nesse jogo, que ia ficar dias fora, minha filha estava para nascer, minha primeira filha. Eu digo, não, eu não posso viajar. Júlio, você tem que ir. Não me põe nisso, Júlio. O Júlio me disse, não, Júlio, por favor, vamos nessa, você vai fazer só essa viagem. Não, pelo amor de Deus, vai me incomodar, minha especialidade é outra. Né? Ah, vai daqui, vai dali. Coloquei ele dentro, nunca mais saiu. Nunca mais pude sair. Essa você me deve. É verdade, Júlio. Essa eu te devo, mas olha, foi uma ligação extraordinária que nós já tínhamos, na verdade, e que aí ele passou a assumir, e como é do feitio dele, a personalidade radiante mesmo dele. Olha, porque na ocasião que você me convidou para isso, eu disse, mas eu sou um urologista. O que eu vou fazer de útil em um esporte de choque? Eu não sei. Lê do engano. Eu era o médico mais requisitado. Doenças sexualmente transmissíveis. E assim foi o início da minha carreira de médico que você arranjou, você conseguiu essa dívida você tem comigo. Realmente, eu reconheço que tenho. Aliás, eu tenho algumas dívidas. O meu sobrinho, eu também pus no Atlético, e ele entrou, fez toda a carreira dentro do Atlético, desde diretor de futebol até presidente. A esposa dele, que eu prezo muito,
mas ela se queixa muito para mim. O senhor levou o Ziquinho para o Atlético, né? O nome é Hussein Zrek, mas o apelido familiar é Ziquinho, porque o pai dele chama Zique. E, na verdade, ele mergulhou fundo no Atlético, é um rapaz de muito valor, mas financeiramente custou muito a ele. Diga. Antecedendo, você estava citando, nós fomos contemporâneos na escola e éramos muito chegados, muito amigos, e pertencíamos ao MUR, Movimento Universitário Renovador, que não tinha chance nenhuma nas eleições. Mas nós fazíamos uma festa anual, que era o Bloom Night do MUR, na Sociedade Itália. Tem lembrança disso? Estou muito lembrado. É interessante, Júlio, eu tenho uma lembrança daqueles letreiros luminosos, MUR em azul, num fundo escuro. Aquele negócio para nós, assim, tipo 52, 53, era novelesco, né? É verdade. E o Júlio era o líder, como sempre, né? Sempre. E a maioria do pessoal do MUR... Era torcedor. Ele dava certo. Eram paranaenses, não sei se... Porque havia uma conotação de estrangeiros e de locais. Eram 3 partidos, o MUR, a UNA e a ALA. E a maioria dos acadêmicos de medicina eram de São Paulo e do Rio. Então nós éramos minoria mesmo aqui. É verdade. E era muito difícil a gente vencer. E acabou acontecendo graças ao Blue Night. Sem dúvida nenhuma foi isso. E depois, quando a gente se encontrou no Rio, foi por puro acaso. Nós nos encontramos na entrada do cinema. O que seria normal? Sabe como é, né? O Júlio já estava no 3º ano de residência. Oi, Ali, tudo bem? Tudo bem? Tchau. Oi, tudo bem? Não bem nada, pô. Eu fiz uma besteira do tamanho de um bonde. Ele mudou minha vida. Esse encontro mudou minha vida. Bem, aí então, voltando a falar do Atlético, aconteceu o seguinte: quando o Atlético perdeu aquele famoso jogo que estava invicto, a diretoria resolveu dispensar o técnico. Quem era o disponível para conversar com o técnico, porque eu me dava bem com ele? Lógico, a minha função se relacionava muito com o técnico. E lá fui eu, lá na pensão onde morava o seu Joaquim Loureiro, dispensá-lo em nome da diretoria. Fiquei com pena, velhinho. Foi difícil, foi muito difícil. Mas volto a reprisar. O Abílio Ribeiro era uma pessoa iluminada. Foi então que ele estabeleceu, pela primeira vez eu ouvi falar, num triunvirato para dirigir um clube de futebol de primeira linha, como era o Atlético. Então, esse triunvirato era composto pelo Caju, pelo Jackson Nascimento e pelo Stênguio Guimarães. Foram as 3 pessoas mais importantes, eu acho, que eu conheci dirigindo futebol. Um era goleiro, né, que era o Caju? Não era mais, né? Tinha sido goleiro, mas era uma pessoa extraordinária, né? O Caju e o Stênguio era o maior nome do rádio daquela época. Exatamente. Era o cronista-chefe. Ele tinha um artigo escrito assim, do meu degrau nas Gerais. E ele também narrava futebol e tal e coisa. Mas era muito, entendia, conhecia e sabia. E o Jackson era, como é até hoje, uma figura fantástica. O Jackson sabe tudo de futebol e mais um pouco. Só para vocês saberem, não sei se alguém sabe, o Jackson era um cracaço de futebol, um cracaço. E o Corinthians se interessou por ele e convidou ele a ir lá fazer um treinamento para ver se ele se adaptava e tal. Ele foi.
Aí, terminado o treinamento, disse assim, vamos para a sede assinar contrato. Ele disse, eu não posso assinar contrato, eu tenho contrato em vigência com o Atlético. Ah, você tem contrato com o Atlético? Então vamos ter que comprar, vai ter que comprar o passe. Vai ter que se acertar com a diretoria do Atlético e comprar o passe da gente. Então tá bom, então daqui uns 2, 3 dias você volta aí e volta. Naquela noite ele pegou o avião, veio correndo, chegou na sede do Atlético, me deu um contrato em branco de praça para eu assinar aqui, que eu disse que tinha contrato em vigência com o Atlético. Isso era o Sr. Jackson Nascimento. Certo? Janjão. Cracaço. Se vocês vissem... Posso te fazer Pode, lógico. Fazer lembrar um pequeno detalhe dessa injeção de glicose hipertônica na veia. Você me levou para um hotel onde eles se concentravam no dia do jogo para aplicar a injeção na veia. Senão, eu digo, mas aplicar injeção hipertônica na veia, nós vamos acabar com a veia desse rapaz. Vamos dar água com açúcar para eles, eles não entram no campo se não tomarem. E você me levou lá para fazer isso, para ter ajudado a injeção. E faltou álcool, você imagina que pobreza. E tinha um enfermeiro da Santa Casa, um moreninho, que você levou para ajudar, e disse, olha, vá correndo lá na Baixada, abra um armáriozinho, deu a chave do armário, e traga álcool e algodão. E ficamos esperando o álcool e o algodão. E o rapaz chegou todo quebrado lá. Ele estava subindo para pegar a chave, abrir a chave. O Aldir Gotardi viu, pensou que era um ladrão. E não deixou falar, surrou. E ele dizia, eu sou enfermeiro, doutor Adi. E chegou todo quebrado lá, sem o algodão, sem o álcool. E disse, doutor, nunca mais me chame. Você lembra disso? Me lembro sim agora. Não, você veja o que era o funcionamento no departamento médico na época. Não tinha nada. Tudo você fazia na base da camaradagem. O Zempfennig, o Carlos Zempfennig, que era o vice-presidente do Abílio, do Atlético, era administrador do São Vicente, do Hospital São Vicente, e ele quebrava muito galho para nós, mas ele resolvia muitas coisas, porque ele comprava ataduras a preço, que eram feitas a preço de hospital, e álcool, e mentol, esses negócios. O nosso massagista fazia uma mistura com mentol, porque o Zig era muito caro para comprar. O Gallieri? É, o Gallieri, isso mesmo. O Gallieri era dentista e massagista. Eu estou me lembrando agora de um incidente. Bem, ganhamos o campeonato, essa coisa, foi uma beleza, tudo bom, foi uma festa sem tamanho. O último campeonato que o Atlético havia ganho foi em 49, nós estamos em 58. O próximo será 70. Tudo bem, nós vamos chegar lá. Nós tínhamos um mascote, um menino assim de seus 10, 11 anos, um amor de guri. O pai dele era taxista, tinha um carro de praça, fazia todas as corridas de graça para o Atlético, nos levava para cima e para baixo, acompanhava todos os jogos para o filho dele entrar em campo com o time. Bem, íamos receber as faixas de campeões e tal, e o Zé do Bode era o nome do pai. Disse, doutor, dá para o senhor dar uma olhadinha no fulano? Eu me lembro o nome dele. Esse menino estava com uma dor abdominal intensa. Disse, meu Deus, menino, você está fazendo uma apendicite aguda, você vai já para o hospital. Ah, não vou. Eu morro, mas eu entro em campo com o Atlético hoje. Pois eu te digo que esse menino entrou em campo. Ele está naquela foto que nós temos dos campeões, está lá com faixa e tudo. Dali ele foi para o São Vicente, eu operei ele naquela tarde, depois do jogo. Ele estava com uma apendicite aguda, mas o guri não se entregava. Era um guri formidável, sabe? Aliás, naquele tempo as coisas eram muito... Tinha
Tinha o seu Pedro Toca Fundo. Amadurista, cara. Oh, completamente, né? O Pedro Toca Fundo era um gozador de marca. Uma ocasião eu receitei um supositório para um jogador nosso. Eu tinha o supositório, dei para ele, mandei colocar e tal. E o Mantovani, a mulher do Mantovani era muito amiga da minha mulher, então a gente tinha um relacionamento um pouco mais... O Mantovani chegou para mim e disse: doutor, o senhor precisa bater um papinho com fulano aí e tal. O que aconteceu? Outro dia o senhor mandou ele colocar um supositório. Sim, e daí? O Pedro disse para ele que isso aí é remédio de bicha. Meu Deus do céu, daí, porra, Pedro, você falou. O Pedro era um cara formidável. Era um rapaz. Ele tinha curso superior, ele era formado, era gente de outra. Aliás, o Júlio falou bem negócio de concentração. Os caras pediam para a gente: doutor, não inventa esse troço de concentração. A explicação era muito justa e eu levei isso para o Abílio. Abílio, esses rapazes são quase todos casados. São rapazes de bom nível, certo? A gente tira eles da sua casa, de dormir com a sua mulher, e põe num quartinho de um hotel mequestrefe, passam a noite toda jogando baralho, tomando guaraná. Eles não bebiam. Eles eram muito responsáveis. Eu acho que nós podíamos dispensar isso e tal. Vamos convocá-los para vir no domingo de manhã. Aí nós tínhamos um restaurante ali do lado do Atlético, ali naquela rua, na Baltazar Carrasco dos Reis. É um barzinho ali que fazia a comidinha que a gente pedia. Um bifezinho na chapa, tal, coisa, guaraná. E a nossa concentração era isso. E você lembra quando... Porque depois disso, então o nosso triunvirato ganhou o campeonato e achou que tinha encerrado o seu curso. Aí também acabou a gestão do Abílio. Quem assumiu a presidência foi o Silzeu Pereira Alves, uma figura extraordinária, né? Fantástico. Remodelou a diretoria e tal, e trouxe o melhor técnico que eu conheci na minha vida. Só que era o Tim. O Tim tinha saído do ferroviário e veio trabalhar conosco. Mas só que o que o Tim falava, os caras não entendiam. Eu dizia: Tim, os homens não estão entendendo o que você está falando. Então, aí ele fez assim. Essa foi verdade, hein? O Tim tinha uma gana porque ele saiu do ferroviário, não sei em que condições, mas ele queria ganhar do ferroviário. E nós íamos jogar com o ferroviário. E nós tínhamos um jogador muito, muito veloz, que veio de Santa Catarina. Quem trouxe foi o Ivan. O Ivan Marques. Foi buscar um jogador, trouxe o Gaivota. O Gaivota era meia esquerda. A única coisa que ele não era meia esquerda. O Tim disse para ele, e ele não aceitava jogar na ponta direita em outra posição. Eu sou meia esquerda. O Tim disse: Gaivota, você é o meu meia esquerda, mas eu tenho uma tática diferente. O meu meia esquerda dá a saída de bola, sai correndo e vai lá pela direita como se fosse um ponta direita. Quando você chegar lá na placa do banco tal, que tinha uma porção de placas, você vira que o Sano vai te lançar a bola, você mata ela no peito e parte para dentro do gol. Nós vamos ganhar o jogo. No dia do jogo, o Alberto trocou as placas. Levamos meia hora para explicar para o Gaivota que não era mais a placa do Banestado, era a placa do Bamirindo, qualquer coisa assim nesse sentido. Metemos 5 ou 6 a 1 ou a 2 neles, se não me engano. O Tim era um estrategista. Ele sabia mudar um jogo de uma hora para outra. E ele conversava muito com a gente. Ele era muito, muito ilustrado, inteligente. Ele dizia: está vendo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu não me lembro qual foi o jogo que nós jogávamos contra
contra um dos adversários nossos aqui, mas que tinha um artilheiro, um goleador. E ele falou na preleção lá e não falou. E eu disse para ele, Tim, quem é que vai marcar o fulano? Esse é o Marco do banco. Ele fechou o time de tal maneira que o cara não podia jogar. O cara não podia jogar. Mas, infelizmente, o Bangu, esses cariocas, nos levaram o time. Olha, o homem era distinto até... A despedida dele foi uma despedida de campeão. Depois dele veio o Sanguinetti. O Sanguinetti, você troca um sujeito assim, porra, eu não sei nem dizer, um cara que era professor. O Sanguinetti tinha sido jogador. Era simples, não tinha grandes estratégias, não tinha nada. E nós fomos jogar em Ponta Grossa. Sempre Ponta Grossa na minha vida. Eu 2 episódios em Ponta Grossa. No ano que nós fomos campeões, nós fomos jogar contra o Guarani em Ponta Grossa. Um jogo bom para nós. Mas a torcida ponta-grossense empolvorosa. O juiz inverteu uma falta. A lateral direita nossa, o Belfari deu uma dividida e o juiz deu falta para nós. Era falta contra nós. Tudo bem. O Belfari mesmo pegou, pôs a bola no chão e deu um chutão assim para frente. Chutão lá para o meio da área, se livrar da bola. O Guarani tinha um zagueiro que era carioca, um tal de Arnaldo. Não sei se você estava nesse jogo, Júlio. Eu me lembro. O Arnaldo, a bola veio, ele estava sozinho. Matou a bola no peito, deixou cair e deu um tapa nela para trás. Mas o goleiro tinha saído do gol. 1-0 para nós, gol contra. Beleza. Terminou 1-0 para nós, gol contra deles. Tudo bem. Então, como é que vão fazer para sair do estádio? A torcida empolvorosa, com ódio, não sei porquê, não fizemos nada, o cara que marcou o gol contra. Aí, esse aqui já tinha inventado aqueles garrafões de oxigênio, nós levávamos oxigênio para os caras respirarem no intervalo, né? Eu peguei um tubo daqueles e saía na frente. Olha, vai explodir, vai explodir. Os caras pensavam que era uma bomba atômica. Aí abriram um lado, o ônibus estava parado atrás e conseguimos sair vivos de lá. Tudo bem. Jogo contra o Operário. Aliás, era o Tinho técnico. O Tinho era técnico. Estamos passeando em campo. Mas o estádio do Operário estava em reforma. E tinha pedra, tinha tijolo, tinha tudo quanto era coisa ali em volta. Tudo bem. Estamos ganhando 2-0. Não tem nada. Nisso, um cidadão desgraçado, desculpem a expressão, pega um pedaço de tijolo desse e joga num guarda. O guarda usava um capacete, não usava capacete, usava aqueles capzinhos de coisa. E pega no supercílio do guarda e faz uma ferida, assim, abriu o supercílio inteiro. Bem, não tinha médico, não, só eu, né? Eu peguei com o Galieri, pegamos o cidadão, levamos para dentro do nosso vestiário. Nisso acabou o primeiro tempo. Voltam todos os nossos jogadores e eu estou lá dando pontos no guarda. E os caras em volta olhando. O Tim chegou para mim e disse: muito obrigado, doutor. O senhor acaba de entregar a partida. Pô, Tim, o quê? Mas não viu a cara dos homens? Eles estão apavorados. O cara sangrando, o guarda sangrando aqui no nosso vestiário. Por que o senhor não levou para o quinto dos infernos? O senhor não tinha o quinto dos infernos para levar. Amigo, o 2-0 virou 4-2 para eles. Nosso time não andava em campo no segundo tempo. Os caras não se mexiam. Sabe? Porque influencia mesmo. Outra dessas, você não foi em Itajaí quando a gente foi festejar o campeonato, um jogo lá em Itajaí, contra um time deles lá. O Carlos Zanfeni tinha contratado o Tiquinho, que era um meia que veio do Bloco Morgenal, veio junto com o Borracha. Tiquinho, boa gente, era funcionário graduado de escritório.
ele ia treinar de táxi. Vamos jogar lá em Itajaí, estamos ganhando 2-0, 3-0, não sei quanto. O Tiquinho fez a coisa que dá mais azar na vida. Ele sentou na bola. Parou a bola no meio de campo, sentou na bola. Para debochar dos adversários, né? Menino do céu. O povo ficou louco. A partida, que era uma partida assim, de homenagem que estavam prestando para nós, que éramos campeões paranaenses, e fomos lá a brilhantar a semana futebolística de Itajaí. Olha, quase que nos mataram. Perdemos o jogo porque tinha que perder, senão a gente morria. De outra feita, como foi? Tivemos que dar... Você estava junto comigo no jogo da seleção paranaense, que o ponta esquerda nosso fez uma fila. Naquele tempo não tinha regra 3. Então o cara sofria um corte, ferida de supercílio, era coisa de todo dia. Você tinha que dar ponto ali na beira do gramado. Se não me engano, foi nesse jogo que eu vi pro Galhieri e disse: Galhieri, me viu anestésico aí? O Galhieri parece: doutor, não tem. Não, você está brincando. Aí eu não me lembro quem eram os jogadores. Disse: olha, meu filho, o negócio é o seguinte, não tem anestésico, vou ter que dar 3 pontos aqui, mas é rápido, chore, aguente, porque não tem outro jeito. E o coitado aguentou. O futebol paranaense era assim. E a respeito da nossa vida no Sandu de Caxias? Deus Você do céu. tem algumas coisas a relembrar? Tem pouca coisa, mas a melhor que foi a primeira. Então nós fomos nomeados pelo Dr. Laranja, que era o secretário do Jango Goulart, porque o Júlio tratou do Jango, do vice-presidente da República, ficou atendendo dele lá no hospital. O Hospital dos Servidores era o maior hospital do sul do mundo. Para você ter ideia, esse negócio como é que chama? De fone de tradução imediata, aquilo era todo dia. Todo ano tinha um congresso lá dentro do Hospital dos Servidores, que vinham sumidades do mundo todo. O meu chefe, professor Goulart de Andrade, tinha ido à Sorbonne, em Paris, dar um curso. Não assistir, foi dar um curso. Depois vou voltar lá igual. Para você ter ideia, o carioca é assim, né? Então ele estava voltando da França, nós fomos em comitiva ao aeroporto recepcioná-lo. Vamos lá e tal, e coisa, todos aqueles remeleque e tal. Ele virou para o Paulo Barros, que era o chefe de clínica, e disse: marque uma cirurgia para mim amanhã, para eu fazer uma demonstração para os rapazes. Paulo Barros virou para mim, que eu era o quê? Tinha que levar chumbo, né? Calor ou leva ferro. Providencie que você vai ajudar. Sim, senhor. Então peguei um doente, levamos, foi ajudar o professor. Júlio, ele tinha uma pinça assim, ele limpou a bexiga assim, depois de tirar o útero, apareceu a sonda assim. Ele disse, virou para mim e disse: eu abri a bexiga para te ensinar como é que se fecha. Disse: mas muito obrigado, professor. Um acidente, então. Mas então, fomos trabalhar em Caxias. Primeiro plantão nosso, uma sala grande, tinha 4 mesas, ficava um médico em cada mesa. Então manda vir aí. Viu, um doente, coitado, parou na frente da minha escrivaninha, e eu perguntei para ele: o que o senhor está sentindo? O coisa gritou assim para mim: deixa de ciência e dá logo o atestado para ele. É verdade. Perguntar o que ele estava sentindo era ciência, era fazer ciência.
Mas o Sandu em Caxias era o único recurso médico da Baixada Fluminense. Nós atendíamos Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, e o Sandu, nós passávamos o dia viajando e almoçávamos fora. Eram plantões de 24 horas, mas impressionante, né? O meu chefe de plantão um dia quis me matar. Nós fomos atender um chamado de noitinha. Tipo, chegamos lá de noitinha, tipo 7 e pouco da noite. Estavam lá 2 rapazes, assim, 2 morenos fortes. Não sei o que, chamamos de manhã, não sei o que, aquelas coisas de sempre. Tudo bem, mas onde é que está o doente? O doente está para cá. Diz o motorista para mim. No mangue você não entra, nem eu, ninguém entra no mangue. Aí os coitados, pelo amor de Deus, que não sei o quê, vamos lá ver. Dizia isso para mim, tá fazendo besteira, hein? Tá bom, vamos lá. Menino do céu, você sabe o que é? 5 metros para frente, 3 metros para a esquerda, 4 metros para trás, 8 metros para não sei onde. Era um caminho assim. Chegamos na casa do coitado do doente lá. Cheguei lá, todo mundo lá em volta e todo mundo revoltado, né? Aí diz o motorista para mim assim, vê o que você vai fazer, senão esses caras vão matar a gente aqui, hein? Peguei, examinei, se ele está em coma. Precisamos levar ele para o posto. Vamos carregar ele. A ambulância tinha maca. Veio a maca, levamos o morto. Eu não estou louco de dizer que os caras chamaram de manhã, nós chegamos de noite, o homem está morto? Que é isso? Tá, chegamos no posto, explicar para o chefe. O que você trouxe aí? Não, peraí, deixa eu explicar o que houve. Não sei o que, briga, bronca, reclama, tal coisa. Agora você vai fazer agora? Agora deixar ele aí uma meia hora e tal. Vamos fazer uma encenação, depois eu explico para a família que ele morreu. Foi assim, essa eu saí fora. Era perigoso, realmente, perigoso. E você? Mas a gente conseguia sobreviver, né? A gente era respeitado e era um serviço muito útil. A gente fazia bem a nossa função. E foi uma lição. Nós que trabalhávamos em hospital em uma especialidade, tivemos que nos reciclar e fazer medicina de urgência. E com Clínica geral. Foi muito útil isso para nós. Eu concordo, para a nossa formação. Concordo com você. E vimos também que já naquele tempo não havia assistência, sabe? Não havia. Era muito pouco. Conseguir vaga num hospital para um doente, meu Deus do céu, você ia ver um doente grave, você punha na ambulância e começava a rodar. Aquele hospital Getúlio Vargas era a minha salvação. Ali os caras davam a mão para a gente, eles sentiam a situação da gente. Porque os outros hospitais, não tem vaga e acabou. E o que você faz com o doente? O nosso posto não tinha nada, ou praticamente nada. Você tinha um chorinho para fazer, aquele calor terrível. Os doentes estavam desidratados, já nasciam desidratados, coitados. E parto, então. E parto. Eu nunca esqueço, Júlio. Sabe quem que me ensinou a fazer parto? Foi o motorista do Sandu. Moacir chamava ele. Nós fomos buscar uma parturiente lá, a Via Dutra lá, sei lá quantos quilômetros, levar para o hospital, uma maternidade ali na Zona Norte. Chegou no meio do caminho, doutor Júlio, a mulher estava parindo. E agora? Ele virou para mim, faz o parto, ué. Porra, mas assim, na ambulância, como? Eu era um estudante de luxo, eu tinha 1 ano de forma, nem 1 ano de forma. Tinha que ser sala de parto, tinha que ter luva, tinha que ter não sei o quê. Diz a cara dele, esses filhinhos de papai, filho da mãe.
Ele fez o parto, eu ajudei, e a lâmpadazinha do interior, ali do teto da ambulância, que nem lanterna a gente tinha. E ele nasceu bem, entregamos na maternidade bem e tal. Esses caras eram os heróis. Finalizando, sim. O que se poderia resumir do que foi essa vida? Bem, minha vida foi muito boa, sabe? Fiz o curso que eu queria fazer, tive realizações e tenho amigos, certo? Isso é o mais importante. Nós perdemos um amigo comum, o Félix do Rego Almeida, que era colega de turma do Júlio, que me ensinou muito. Quando eu entrei na Santa Casa, no serviço do professor Mário de Abreu, o Félix era um braço direito, assim. Ele se sobressaía, né? Era a segunda pessoa do serviço do Mário de Abreu, do professor Mário. O Félix tinha uma liderança natural, sabe? Liderança natural. Ele era... poxa, eu tenho muitas lembranças, muitas recordações, de todos. Uhum. Mas na parte médica esportiva, nós vimos nascer uma coisa só. O Júlio começou uma era nova no esporte, pelo menos paranaense. Que você lembra que você inventou o Osley? Osley era zagueiro central, que subiu das categorias de base do Atlético e já estava no profissional. E estava estudando medicina. E ele se formou, foi ser pediatra em Ponta Grossa. Aí o Júlio colocou ele como médico do Atlético remunerado. Foi o primeiro médico remunerado do Atlético, foi o Osley. Quando estudante ainda, ele tinha que renovar, porque ele vivia disso. Ele vivia disso. E ele não tinha tempo de viajar, de se concentrar. Então nós fizemos isso, pusemos ele no departamento médico e ele conseguiu. Bem, esse era o recado que a gente queria dar. Eu quero agradecer muito a presença do Júlio, que me enobrece e me traz recordações maravilhosas. E a vocês todos pela oportunidade.